Mais uma vez, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, rapidamente, por causa do horário. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 26. Glória a Deus. O Evangelho de São João, capítulo 14, verso 26. É o 25, digo melhor. Verso 25. Amém? Que diz assim: Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Amém. Grita: meu Deus, Meu Deus, meu Pai, Pai, fala ao meu coração, fala Senhor. no coração. Eu sou necessitado de ouvir sua voz. Necessitado de ouvir a tua voz. Fala que a tua igreja está atenta para ouvir a tua voz, a tua palavra. Amém. Querida igreja, aí está uma revelação divina de Deus, do Senhor Jesus Cristo, na tua palavra, o Evangelho de São João. O apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que inclinou a sua cabeça no ombro de Jesus, que era muito ligado com Jesus. E Jesus aqui dando uma alerta para os seus discípulos e também para toda a igreja. Jesus está dizendo aqui: eu tenho vos dito, estando convosco, que Jesus ele teve aqui nessa terra, o homem, filho do homem, que veio sem pecado, nasceu, viveu 33 anos sobre essa terra, glória a Jesus, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e se ascendeu ao céu. Mas antes de ascender ao céu, ele fosse ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. E ele, ao partir para subir aos céus, ele não deixou nós órfãos, deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus para conosco. E ele fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Está vendo, meus irmãos? Que palavra poderosa. Irmão, nós vivemos numa época onde a apostasia tem tomado de conta de muitas igrejas, porque o espírito enganador tem usado o seu sistema maligno para corromper as igrejas. Jesus revelou a Paulo dizendo que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia, pela mentira, hipocrisia, falsidade, de homens que falam mentira. O diabo tem entrado sutilmente, devagarzinho, na igreja, com seus adeptos. E Pedro também exortou a igreja para nós ter cuidado com os falsos mestres. Como houve entre o povo antigo falsos profetas, também entre vós também haverá falsos doutores. Então, meus irmãos, você está vendo que nesses últimos dias a estratégia do diabo tem entrado na igreja para querer reter o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, ele que nos ensina, ele que é o nosso professor. E para nós ter comunhão com o Espírito Santo, nós temos que estar em santidade. Convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite lá hoje e para todo sempre. Não sabeis vós que é tempo de Deus,
e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então esses falsos mestres, falsos doutores, qual veio da teologia, porque a teologia é um sistema pagão de Satanás. Por trás dessas faculdades, desses doutorados, ali há ateísmo, ali há filosofias, ali há coisas mundanas que têm entrado nas igrejas para querer derrubar a doutrina, distorcendo tudo o evangelho de Jesus Cristo. Ah, irmão, mas a teologia é o estudo de Deus. Fala de Deus. Você acha que o diabo, para enganar você, ele vai vir a forma real como ele é? Ele vai pôr a igreja do diabo, o pastor do diabo? Não, ele tem que usar o nome de Deus. O que ele fez para tentar nosso Jesus? Ele usou as filosofias gregas? Ele usou os livros da filosofia grega, do ocultismo? Não, não. Ele usou a própria palavra, a própria Bíblia. Então cuidado, meus irmãos, que essas filosofias, que essas histórias, como o nosso pastor falou, tem tantas histórias que eles escrevem, encontram, não sabem nem de onde foi escrito. A teologia do cristão é oração, jejum e leitura da palavra. Mas tem versículo que eu não entendo, meu irmão, eu preciso estudar. O Espírito Santo vai te ensinar. Jesus, ele vai te ensinar. Ele é teu professor. Ele estava aqui, o Espírito Santo, ele que vos ensinará de mim a vocês todas as coisas. Você está vendo que igrejas antigamente, que era de doutrina, tinha mais doutrina que a nossa. Depois que entrou essas teologias satânicas, destruiu a igreja. E nesses últimos dias está a mesma coisa. Jesus nos ensinou a pregar na simplicidade, meus irmãos. Presta atenção, quando Jesus pregava o evangelho simples e eficaz, o povo se admirava e falava, ele prega diferente dos escribas e fariseus. Escriba era copista, homem que copiava a Torá e compartilhava na sua sinagoga, mas porém eles não tinham o poder do Espírito Santo, porque eles pregavam o conteúdo histórico da mensagem, mas não combatiam o pecado. E Jesus, que é a própria palavra, o verbo que fez carne, começou a denunciar o pecado, pregar com autoridade, expulsando os demônios, tirando as pessoas do engano deles. Jesus começou a pregar a porta estreita, o caminho estreito que leva para o céu. Jesus começou a dizer a conduta da mulher cristã e do homem cristão, que o homem não pode tornar um fio do seu cabelo branco ou preto, o que passar disso é procedência maligna, seja seu falar sim, sim, não, não. Então o povo não entendia, e o próprio Jesus também ensinou o apóstolo João nas revelações do Apocalipse, ao que vencer vai dar o céu, as mansões, aquele vencer o pecado, o que vencer a imoralidade, o que vencer as concupiscências da carne. Mas Jesus dá uma advertência para quem não vai entrar no céu, os que vão ficar de fora, porque os ímpios, as nações que esquecem de Deus, serão lançados no inferno. Os ímpios que não se arrepender, que não abandonar o pecado, a vaidade, as concupiscências do mundo, da carne, ele vai condenado ao inferno. E quem são os que se esquecem de Deus? São os que se apostataram da fé, que um dia teve uma fé salvífica, mas prevaricou. E a Bíblia diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. E ele vai dizer, os tímidos, os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros e os mentirosos não herdarão o reino do céu. E você está vendo, por causa dessas falsas teologias, dessas teologias mundanas, os pregadores pregam a verdade contra o pecado, e esses doutores, esses falsos mestres, porque Paulo falou, chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? O desejo descontrolado da carne. Eles amontoarão para si doutores, falsos mestres, que pegam aquilo que eles querem. Eles não querem evangelho de renúncia, eles não querem evangelho de porta estreita, ele quer fábulas,
quer mentira, gosta da mentira. E uma mulher, um homem que pinta seu cabelo, ele está mentindo. Por que está mentindo? Porque o natural de Deus, para você, se seu cabelo é preto, para Deus é preto. Se você pinta de amarelo com outra cor, para os homens pode ser essa cor, mas para Jesus é o natural. E se você está pintando, você está sendo mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino do céu. Um pouco de fermento levanta a massa toda. É por isso que Jesus fala assim: guardai-vos dos cães. Eu não canso de pregar a vocês as mesmas coisas, para livrar vocês dos cães gulosos, dos maus obreiros. Cuidado para não perder o que você tem ganho. Cuidado para que o ladrão não tome a sua coroa. Essa é a verdade, meus irmãos, da porta estreita. Não confunda a liberdade cristã para dar ocasiões à carne. Nós temos que ter cuidado, irmãos, e só vai subir para o céu quem tem o Espírito Santo. A Bíblia diz no Apocalipse que a esposa e o Espírito diz: vem. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a igreja que tem o Espírito Santo, ela clama: vem. Ela anseia pela volta de Jesus. Quando ela ouve uma palavra de doutrina, quando ela ouve uma palavra de porta estreita, ela se alegra, ela chora, ela se arrepende dos seus pecados. E o Espírito Santo que habita em nós também anseia pela volta de Jesus, porque quando soar o som da última trombeta, é o Espírito Santo que vai nos levar ao encontro de Jesus nos ares. Mas para isso nós temos que estar em santidade, em obediência. O mesmo apóstolo João diz: filhinhos, é chegada a última hora. Como ouviste que veio o anticristo, mas muito se tem feito anticristo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem dos nossos, continuaria conosco. Os anticristos dessa época, todos pastores, pregadores, crentes, apóstolos, que distorcem a verdade bíblica. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Senhor? Esse é o anticristo. Cuidado que muitos enganadores já entrou no mundo. Qual que confessa que Jesus não vem em carne? Esse é o anticristo. Cuidado com eles. Saíram de nós o quê? Todo pregador, profecia, revelação, pregação, louvor, que sai do respaldo bíblico da palavra de Deus, ele é um anticristo. Ele é um divisor. No nosso meio mesmo está cheio de divisor. Tudo aquilo que os profetas de Deus pregou no passado contra, hoje estão adquirindo dentro da igreja. Uma igreja que cresceu pregando contra a televisão, contra as coisas mundanas, e hoje estão adquirindo dentro da igreja. São os anticristos, são os enganadores. E como que você vai ter o discernimento de Deus para você não ser enganado? Lendo a palavra, andando em santidade. Mas meu irmão, eu tenho que só guardar o corpo? Não, tem que guardar a língua, tem que guardar os olhos, tem que guardar a alma, ter um coração puro. Santificai vosso corpo, vossa alma e vosso espírito, manso e humilde de coração. Além de nós guardar nosso corpo, ser uma pessoa humilde, amar nossos inimigos, oreis pelo que vos persegue, abençoeis os que vos maldizem. Aquele que odeia seu irmão, ele é um homicida, e os homicidas não herdarão o reino do céu, diz a palavra do Senhor. Isso é santificação do espírito, um crente manso e humilde de coração. Porque só a santidade do corpo não leva para o céu. Porque se só a santidade do corpo levasse para o céu, as freiras e os muçulmanos estavam tudo no céu. Nós temos que santificar nosso corpo, sim, é a doutrina de Cristo. Temos que santificar, mas temos que ter uma alma limpa, pura, mansidão, temperança, paciência. Olha que Paulo disse: chegará um tempo que não suportarão essa doutrina, mas pregues a palavra a tempo e fora de tempo, com toda a paciência. Porque o crente que prega a doutrina, o crente que pode pegar a porta estreita, ele leva tapa na cara, ele leva empurrão, ele é desprezado. E se você não tiver o fruto do Espírito Santo, você cai em escândalo. Tem que ter paciência. E crente que tem o Espírito Santo não é só aquele que louva, não é só aquele que prega,
Não é aquele que entrega a profecia, que paralítico levanta, não. Crente que tem o Espírito Santo, ele se parece com Cristo. Presta atenção que os apóstolos de Cristo em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristão. Por quê? Se parecia com Cristo. Além de pregar, ter as curas, fazer milagre, tinha mansidão de Cristo. Cristo levou empurrão, Cristo levou cuspida, Cristo era para ser até mesmo predejado, e ele evitava, ele saía. A mesma coisa somos nós. Não podemos guardar ódio no nosso coração. Está falando mal de você, ore por ele, entregue nas mãos de Deus. Apartei de todo irmão que anda desordenado, diz a Bíblia. Com os tais nem comais, nem recebais em casa. E quando ali tem um profeta bom no WhatsApp, eu vou falar com ele. WhatsApp é de Satanás, irmãos. Não tem esse negócio se pode usar ou não pode, não. É do diabo e pronto, final. A Bíblia diz: não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade a luz com as trevas, que concordância Cristo com Belial. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não tem esse negócio, eu uso para isso, uso para aquilo. Você vai usar os instrumentos do diabo. Se fosse assim, Davi tinha usado a armadura de Saul, meu irmão e minha irmã. Davi é um homem escolhido de Deus, humilde, estava lutando já com o urso e um leão, e ali ele começa a contar, a testemunhar para Saul a vitória que ele teve com os ursos e com os leões. E olha a astúcia do diabo, porque Saul estava rejeitado por Deus e possuído por espíritos malignos. E Davi, quando tocava a harpa, os demônios saíam. De repente estourou uma batalha do Golias, da cidade de Gate, começou a desafiar o povo de Israel. Todos aqueles que estavam do lado do Saul, que se achavam bambambam, correram tudo. Mas aqueles 1000 de servo foi. O que aconteceu? Aí vem a astúcia do diabo, usando Saul. Leva minha armadura. Por quê? Pela revelação do Espírito Santo, que me revela aqui. Por quê? Olha a estratégia do diabo. Davi podia até vencer, mas se o Davi colocasse a armadura de Saul e vencesse a batalha, não era o nome de Deus que ia ser glorificado, ia ser o de Saul. Está vendo? Davi, para a sua liderança, ele até colocou a armadura, ele até colocou, mas sentiu um peso, não sentiu confortável. Era o próprio Espírito de Deus rejeitando. Porque como que Davi queria usar uma ferramenta do diabo para lutar contra Golias? Davi tirou, e com a simplicidade de Deus, pegou aquela cula que fala, né? O nome, esqueci o nome que fala daquela arma. Funda, louvasse a Deus, e venceu Golias com a autoridade de Deus. A mesma coisa é você, irmão. Faça uma pesquisa desse WhatsApp, desse Facebook. Ali é possuído por espírito de adultério, de prostituição, de contenda, de exaltação, de falsos profetas. Como que você quer usar uma coisa que é possuída por espíritos malignos e rejeitado por Deus? Mas irmão, eu estou fazendo a obra, eu estou falando com minha família, eu estou conversando, eu estou pregando, está uma benção, estou ganhando milhões de euros. Mas quando chegar no último dia, meu irmão, que você estiver diante do trono de Deus, Senhor, curei em seu nome, profetizei em seu nome, ganhei o mundo inteiro. Apartai-vos de mim que eu não te conheço, porque praticais a iniquidade. Você sabe o que significa iniquidade? Sem lei, homem sem lei, ia para outros deuses. Você pregou em meu nome, mas você não usou as ferramentas do meu nome para trabalhar. Você usou a ferramenta do diabo. Abre-se os livros, vai ser aberto os livros da vida, memorial e a própria Bíblia, no juízo final. Malaquias 3,16, o livro das memórias. Lá está escrito quantas vezes eu enviei meus profetas, os meus servos, para avisar você. Por quê? Lá em Joel e Atos diz que antes do dia terrível do Senhor, eu enviarei os meus servos e minhas servas. Eles terão visões e sonho e profetizarão. Quantas visões e revelações que meu servo teve acerca da televisão, do WhatsApp, do Facebook, e não deram crédito. A Bíblia fala, meu irmão, que os feiticeiros não herdarão o reino do céu,
Mas irmão, não ando com macumbaria não, mas saiba de uma coisa. 1 Samuel 15 fala que o pecado de rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Deus está usando o irmão, a irmã, dizendo que o WhatsApp é pecado, que o Facebook é pecado, que a televisão é pecado, que o Instagram é pecado, que os cultos filmados é pecado. Ele está teimando. Ele quer continuar. E começa agora a combater os homens de Deus. Paulo falou acerca desses homens. Porque quando Paulo começou a pregar a doutrina contra os nicolaítas, contra os apóstatas, vai dizer lá em Timóteo 6, verso 3, esses homens deliram acerca de questões, contenda de palavras, porfias, a parte deles. Porque eles não querem aceitar a repreensão de Deus. Porque o homem natural, Paulo quando chegou em Corinto, ele falou assim, eu não vim aqui filosofar, eu não vim aqui pregar sabedoria humana, lá em Corinto, a terra da filosofia, a terra de Platão, de Aristóteles, eu não vim aqui pregar isso a vocês, eu vim pregar Cristo crucificado. E Jesus falou o que para nós? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que morrer para o mundo, irmão, tem que morrer para o mundo, minha irmã, e denunciar as obras das trevas. Mas o que acontece? Por não ter o Espírito Santo, está fixado em teologia, está fixado em livros herégicos, aquelas pregações que falam que a mulher não pode cortar o cabelo, porque o cabelo foi dado no lugar de véu. Eles falam, não, aquele foi só para a igreja de Corinto, isso é costume. Paulo falou que aí, quem quiser ser contencioso, nós os apóstolos, e nem as igrejas de Corinto não, nem as igrejas de Cristo, todas as igrejas não têm tais costumes. Está vendo? E quer usar teologia para beneficiar, porque o falso mestre, o falso profeta, ele é estrategista em formar um argumento para se beneficiar e se esconder atrás dos seus pecados. Vão tudo para o inferno, porque é isso que eles querem. Se não quer ir para o céu, não tem outro lugar, só tem o inferno. Vocês querem isso? É por isso que Deus fala aqui, quem é santo se santifique mais, quem é sujo se suje mais. Porque em Romanos 1:6, Deus os abandonou para suas paixões infames. Vocês querem pecar? Se explode de pecar, mas no dia do juízo não vai ter desculpa, porque os meus profetas estão sendo enviados para alertar vocês. Você acha que Deus vai colocar um anjo na sua cabeça? Toda vez que você pecar, ele vai dar uma paulada na sua cabeça? Deus vai dando corda, irmão, dando corda, quando ele puxar de uma vez. Então vamos ter cuidado. Cuidado com o espírito enganador. Sacrifica a sua carne, porque o homem natural não compreende as coisas do espírito, e dele ninguém é discernido. Porque o homem natural, que é o homem carnal, mundano, crente mundano, que não gosta de doutrina, que Deus tirou ele do Egito, mas o coração dele continua lá. Ele não quer se render. Ele não entende a profecia de Deus, porque só entende quem tem o Espírito Santo, irmão. Quem vai ser arrebatado, que vive em santidade. Mas quem é espiritual discerne muito bem, porque tem a mente com Cristo, porque segue isso aqui, ó. E o Espírito Santo, quando ele vier, ele glorificará a mim. Até o Espírito Santo glorifica Jesus. Está vendo? Agora é os louvores. Senta no meu colo, olha para mim, me beija, me abraça. Que negócio é esse? Isso é louvor? Amós diz, despreza vossas festas e solene, o som das suas melodias não me dão nenhum prazer, afaste de mim os trépides dos seus cânticos. Salmo 119, 41 fala assim, venha sobre mim, Senhor, a tua salvação, o teu louvor, segundo a tua palavra. O louvor tem que ser cristocêntrico, tem que ter palavra, tem que ser espiritual, como diz em Efésios 5. Cantar hinos, salmos, cânticos e adorações espirituais. Agora é funk gospel, é forró gospel, é samba gospel. Aí está aí, rock gospel. Você acha que Deus está recebendo essa adoração? Essas ideologias, esses hinos mundanos, vêm das gargantas do inferno, da mente de Satanás, para corromper vocês. Então sai do meio deles,
Não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade é Cristo com Belial? Você sabe o que é Belial? É o homem mau, homem sem caráter, e está cheio desses no meio de nós, subindo no púlpito, pregando, cantando e sem caráter, anda em adultério, em fornicação, prostituição, masturbação, tudo que não presta, e depois vem com a cara limpa dizer que é profeta, dizer que é pregador. Jovem passa a noite, a vida inteira passando a mão na jovem, jogando videogame, assistindo televisão, assistindo jogo mundano, depois vem tocar. Aí vem um falso profeta, Deus está te abençoando, toma posse a sua vitória, você vai louvar no mundo inteiro, no inferno que vai louvar, no inferno que vai louvar. Deus não recebe essa oração, se a própria Bíblia diz que a oração, louvor do ímpio é abominável para Deus, é uma parede que impede de louvar. Deus não recebe essa adoração. É o diabo que está usando esses falsos profetas para deixar a igreja toda na carne. O povo está tudo na lambuzação do pecado, está profetizando bênção, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Por quê? A igreja dividida, contenda. Os católicos que estão no adultério, na televisão, nas coisas erradas, vêm para a igreja para ouvir uma palavra de arrependimento. Aí esses falsos profetas, Jesus te ama, toma posse, viu? Deus vai te abençoar, receba teu milagre. Como? Se eles estão adorando a Baal. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você tem que apontar o dedo na cara do pecador e falar assim: olha, se você não abandonar o álcool, a televisão, a prostituição, o adultério, o diabo vai te matar. Se converta. Essa é a verdade. Agora a hipocrisia de homens que falam mentira, está cheio de falsos profetas que estão fazendo na igreja um curral de gado, de ovelha, engordando eles para comer a carne e chupar os ossos. Como Paulo diz chorando: vós sou inimigo da cruz. Falso profeta é a mesma coisa de Baal. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Falso profeta, enganador sem caráter, homem Belial. Tem olho, mas não vê o pecado na igreja. Feio, mas faz de conta que não está vendo. Tem ouvido, mas não ouve a repreensão de Deus. Tem boca, mas não pega a doutrina. Porque quem fala em sua boca é o diabo. Porque todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ele não tem a Deus, quem está operando é o diabo. E ele também não gosta dos profetas de Deus que pregam a verdade. Se eles comichão nos ouvidos, é Satanás que está usando ele. Tem boca, mas não prega. Tem mão, mas não trabalha na obra de Deus com amor. É ufanando o dízimo órfão, o dízimo do órfão e da viúva pobre. Vão prestar conta com Deus, porque a Bíblia diz que a sentença dos falsos profetas não dormita, não tarda. Cuidado, irmãos, que esses falsos profetas de WhatsApp, de televisão, de Facebook, de culto filmado, de telão, não, nós temos que colocar um telão na igreja, para ter uma visualização melhor do pregador. Isso é coisa de crente carnal, toma vergonha na sua cara. Esses mundanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Quem ia ter uma imagem da besta que falasse era o dragão, é o diabo. Você presta atenção, meu irmão, que antigamente, nos cultos do saudoso missionário e dos demais profetas antigamente, naqueles ginásios, alugava aqueles campos de futebol, aquele salão grande, era multidões de pessoas, nunca precisou de telão, porque os crentes eram espirituais. Eles não iam lá para adorar o missionário, eles iam lá para ouvir a palavra de Deus. E só de chegar na porta da igreja, o demônio já caía, já recebia cura. E quando não dava para ir para a igreja, só de ouvir o rádio da voz da libertação, era curado. Vomitava macumbaria, era um bêbado, era um traficante, aceitava Jesus. E no outro dia estava aqui, eu aceitei Jesus, ouvindo o programa Voz da Libertação. E agora? É telão? É televisão? Veja o que os anciões fazem. Ezequiel 8:12, para encerrar a mensagem. Veja o que os anciões fazem, cada um nas suas câmeras pintadas de imagem, e ele diz: o Senhor não nos vê. Eles pensam que o Senhor não está vendo,
porque o sacerdote já transgride a minha lei. Não destino o santo do profano. Eles pensam que Deus não está vendo, porque câmaras era um local onde os sacerdotes, os homens, os anciões se reuniam em oração e adoração a Deus, e ali eles profanaram com imagens de répteis, de cobras, de todo animal que era abominável para Deus. E os bruxos da época e os feiticeiros matavam gatos e aves e faziam em bola de cristal para prever o futuro naquelas imagens. Hoje está sendo através do Facebook, da televisão, o Moloque, que exigia sacrifício de crianças, e hoje as crianças, os jovens, estão sendo mortos espiritualmente pela influência do pecado desses aplicativos mundanos. Filhos crescendo rebeldes, bandidos, criminosos, sendo influenciados por esses jogos de tiro, entrando em escola e matando. Quem é isso? Satanás. Muitos querem evangelizar, ganhar o mundo inteiro, né? Quer ganhar o mundo, mas estão esquecendo de evangelizar a sua casa. Saiba que o homem é má desde a sua meninice. Em pecado me gerou minha mãe. É bom nós evangelizar, é bom nós pregar fora nas favelas, mas sabe, meu irmão, que você, pai, mãe, o seu lar é um ofício igual de um pastor. Você tem um ministério na sua casa, seu filho, você vai prestar conta diante de Deus. Cuidado com esse celular na mão dele. Cuidado deixando, meu amiguinho vai, eu vou dormir na casa do coleguinha, eu vou lá ficar com meu amiguinho. Corta isso. Ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, não se desvie dele. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Então vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas para ser guiado pelo Espírito Santo, tem que estar em obediência à palavra. Tem que estar na porta estreita, meu irmão. E não adianta orar, clamar, e se não tiver numa vida de santidade, está em vão. Porque nossos pecados fazem uma parede perante Deus. Pode orar não sei quantas horas, mas se não tiver com o coração limpo, puro, de humilhar de Deus, confessar os nossos pecados, não serve de nada. Vai acontecer igual aquele profeta de Baal, que clamava de manhã até meio-dia e nada foi respondido. E Elias, cheio da graça de Deus, com 3 palavrinhas, o fogo desceu do céu. Mas antes do fogo descer do céu, ele reparou o altar, ele consertou o altar. Ele pegou as 12 pedras de Israel e juntou. O que significa aquilo? Que as tribos podiam estar divididas, reino norte e reino sul, mas para Deus não está dividida. Ele consertou. Mesma coisa somos nós. Para Deus operar na igreja, tem que acabar essa divisão, essa contenda, essa soberba, e unir numa só fé.